Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você aqui. Hoje nós vamos lidar com problemas de porcentagem. Então preste bem atenção, para que a gente possa entender e levar esse conhecimento adiante, e usar nas demais situações. Não só agora, dentro do contexto que você está aprendendo, como porcentagem a gente acaba usando aí no universo das disciplinas, tanto em ciência, história, geografia, língua portuguesa também, interpretação de textos que envolvem lá um contexto da porcentagem. Então por isso que porcentagem é muito importante. Seria um dos assuntos da matemática mais importantes que nós temos que carregar aí ao longo da nossa carreira acadêmica. Então, veja bem aqui a situação. Olha o que ele fala nesse primeiro problema. Vamos ler com atenção. Ele fala o seguinte: em uma biblioteca existem 100 livros de matemática e português, Ele não especifica quantos de cada disciplina, mas ele dá um total. E estão organizados em prateleiras. Desse total, 1/4 foi doado para as escolas da região. 1/2 foi enviado para a reforma. E os demais permaneceram na prateleira. E ele quer saber, esses que permaneceram correspondem a quantos por cento do total. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é organizar a resolução. Eu tenho aqui um total. Esse total corresponde a 100 livros. Aí desse total eu tenho a seguinte divisão. Eu tenho lá 1/4 que foram doados para algumas escolas da região. Eu tenho 1/2 que foi para a reforma. E aí eu tenho um restante, que é o que sobrou. Que é isso que nós estamos buscando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular 1/4 do total. Então eu vou calcular 1/4 de 100. Na verdade eu vou fazer 1/4 vezes 100 por 1. Lembrando que eu sempre tenho que considerar que existe o elemento neutro aqui da divisão. Então ficaria 1 vezes 100, 100. 4 vezes 1, 4. Então se eu dividir 100 por 4, eu teria lá 25 livros. Então eu já sei que 25 livros foram doados para as outras escolas. Agora, metade, 1/2, foram para a reforma. Mexer com a capa, ali, reencapar, reformar o livro para que ele possa continuar sendo usado. Então, é meio de 100, metade de 100. Ora, metade de 100, eu não preciso nem fazer o cálculo, Metade de 100 seria quanto? Seria 50. Então, o que aconteceu agora? Nós tínhamos um total de 100 livros. Desses 100 livros, 25 foram doados, 50 foram para a reforma. Quantos que sobraram? É só eu pegar os 100, retirar 25, eu vou ter 75. Agora, se eu retirar desses 75, 50, eu vou ter 25. Então, na verdade, sobraram 25 livros. De um total de quanto? 100. Então, quando eu vou representar isso em porcentagem, eu vou representar a parte pelo todo. Então, na verdade, eu vou pegar lá o 25 e vou dividir por 100. Então, é a parte de um todo que vale 100. Então seria 25 por 100. Ora, 25 por 100 equivale a 25%. Tá aí, descobrimos. Mas eu queria que você pensasse também de outra forma. A gente poderia ter feito esse problema de cabeça. Vai dizer, nossa, mas como? Veja uma coisa. Nós temos um total de 100 livros. Então, coincidentemente, 100 equivale a 100%. Se 100 equivale a 100%, 25 equivale a 25%. 50 equivale a quanto? 50%.
Então, na verdade, até então, nós já tínhamos 25% de livros que foram doados, porque é 25 de 100, 25%. Nós já tínhamos 50% que foram para a reforma, porque é 50 de 100, o total é 100. Então, se nós já tínhamos aqui 25% doados, 50% para a reforma, nós já tínhamos um total conhecido de livros que equivaleria a quanto? 75%. Agora, quanto é que falta para 100, que é os livros que permaneceram? De 75% para 100, faltam 25%, porque 75% mais 25% dá 100. E aí eu responderia o problema tratando com 25%. Lógico, só foi possível fazer esse cálculo dessa maneira porque nós temos um total de 100 livros. Então 100 livros corresponde a 100%. Por isso que nós pudemos ter feito o cálculo de outra forma, né? Mas a primeira forma que nós fizemos é válida para qualquer situação, ok? Problema importante em que a gente descobriu dois métodos, aí, duas maneiras de resolução. Vamos ver um próximo aqui. Olha o que ele fala. Um trabalhador de uma indústria madeireira ganha R$12 por hora. Então, esse trabalhador, vou apagar aqui e a gente vai também trabalhar com esse contexto, né? Esse trabalhador, a cada hora trabalhada, ele ganha R$12, né? Então, o cálculo do salário dele seria R$12 por hora, vezes a quantidade de horas que ele trabalhou ao longo do mês, né? Então, se eu pegar o quanto ele ganha por hora e multiplicar pelo total de horas, eu tenho o salário dele. Só que a gente chama esse salário de salário bruto. Por que salário bruto? Porque esse salário tem um desconto de imposto, de INSS. Todos os impostos são descontados de um salário bruto. E aí ele fala o seguinte: existe um desconto de 20% para imposto de renda e INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Então, descontando esse 20%, vem o salário líquido. Salário líquido é aquele que realmente o trabalhador fica com ele. Então, o que aconteceu? O salário líquido, que está lá na conta dele, é de R$1.200. Mas ele ganha mais do que isso. Porque, na verdade, R$1.200 já é com desconto. Então, o que eu vou pensar aqui, né? Vamos usar um raciocínio que a gente já usou em outros momentos. Eu tenho um salário bruto. Esse salário bruto é o salário sem desconto. Como é que ele é calculado? Pega o valor, né, por hora, R$12 por hora, e multiplicado pela quantidade de horas que se trabalhou ao longo do mês. Esse é o salário bruto. Desse salário existe um desconto de 20%. Então eu vou descontar 20%. A hora que esse desconto de 20% foi aplicado, o salário ficou em R$1.200. Então, a partir do momento que eu tiro esses 20%, o salário chega em R$1.200. Agora a minha pergunta é, presta bem atenção aqui, né? Se ele teve um desconto de 20% no salário, dos 100% foram tirados 20%. Ora, se dos 100% eu tiro 20%, restam quantos por cento? 80%, né? Olha que cálculo interessante. Dos 100%, eu retiro 20%. Vão restar 80%. Então significa que este salário de R$1.200 equivale a 80% do salário bruto. E tanto é que ele quer saber quantas horas foram trabalhadas. Por que eu preciso saber o salário bruto? Porque para calcular o salário bruto sem o desconto, você pega lá os R$12 por hora e multiplica pelo total de horas. Então, eu não posso dividir o 1.200 por 12. Porque se eu dividir o 1.200 por 12, eu estou dividindo já o valor líquido.
E não é esse cálculo que é feito. É feito o cálculo em cima do valor bruto. Então, vamos lembrar o seguinte, que R$ 1.200 equivale a 80% do total, que eu vou chamar de T, esse total, do salário bruto. Então, 1.200 equivale a 80 por 100 de um valor total. Que eu multiplicaria para esse valor total. E esse daqui é o salário bruto. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, eu posso simplificar aqui este zero com esse zero. Então, eu ficaria lá com 1.200 é igual a 8 sobre 10 vezes T. Além, eu ainda posso simplificar essa fração. Porque 8 sobre 10 não é uma fração irredutível ainda. Ela pode ser simplificada por 2. Então eu tenho lá 1.200 é igual a 4 sobre 5, dividindo por 2 aqui, vezes T. Agora eu vou isolar o T. O 5 passa multiplicando, então nós ficaríamos aqui com 1.200 vezes 5 igual a 4T. 1.200 vezes 5 é 6.000. 6.000 igual a 4T. Na verdade, o total, o salário bruto, seria 6.000 divididos por 4. Aquele 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, 6.000 divididos por 4 daria R$ 1.500. Este é o valor do salário bruto. Então, se eu pegar os R$ 1.500, retirar 20% de desconto, vão sobrar R$ 1.200. Mas a pergunta é, quantas horas foram trabalhadas? Então, na verdade, para eu calcular quantas horas foram trabalhadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cálculo, qualquer coisa você volta o vídeo lá para entender certinho como foi feito. E nós vamos pensar o seguinte, o cálculo do salário bruto pega o valor da hora, R$ 12 a hora, e multiplicado pelo total de horas. Então, se eu pegar os R$ 1.500, que é o salário bruto, e dividir por R$ 12, que é o valor da hora, eu vou ter o total de horas, que vai dar 125 horas trabalhadas. Então, o que aconteceu aqui? Vamos pensar no raciocínio contrário. Esta pessoa, ela trabalhou 125 horas em um mês. Pode ser que ela tenha trabalhado um dia mais, no outro menos, uma semana a mais, na outra menos, mas deu um total de 125 horas. Como é que é feito o cálculo desse salário? Pega o 125 multiplicado por R$ 12, que é o valor da hora. Esse 125 vezes 12 daria R$ 1.500. Isso a gente chama de salário bruto. É aquele salário onde não é calculado o desconto ainda. Aí existe um desconto de 20% de imposto de renda e INSS. Então, tirando dos 1.500, 20%, sobrariam R$ 1.200. Foi isso que aconteceu e é dessa forma que foi calculado o salário aí. Ok? Viu que problema importante? Viu como a gente aplica a porcentagem em contextos reais? Isso aqui é uma situação real, Talvez o valor do desconto mude um pouquinho aí em cada situação, mas não deixa de ser uma situação real, onde existe um salário bruto, existe um percentual de desconto e um salário líquido. Ok? Então, veja como é interessante. Até um próximo encontro, onde a gente vai realmente dar sequência aí ao nosso estudo. Um abraço para você e bom estudo.